essa meditação zero, para mim, na minha vida em si, ela hoje é uma vivência mais ativa, né? Que antes era algo muito distante, era algo que eu não imaginava realmente vivenciar. Eu não saía desse automático, né? A gente liga na vida um modo automático, nesse condicionamento, a forma com que nos disseram, né, que a vida funciona, que as coisas funcionam. Isso vem desde a nossa infância, né? A gente vai crescendo cheio de certo e errado, limites e crenças. Então, essa prisão que a gente entra por causa de condicionamentos, de limitações e dessas crenças, do que a gente tem que ser por questão de social ou familiar, ou do que os outros vão pensar da gente, né? É uma busca por aceitação, por... Ai, não, é sem fim, né? É algo que vai cansando, porque você não alcança realmente nada. Você chega num estágio da vida onde vai cansando e você realmente não tem algo que te preenche, algo que faça muito sentido. Algumas pessoas ainda não chegaram nesse ponto, né? Se vocês estão aqui hoje, com certeza já tem aí algum incômodo, alguma coisa que vocês passaram e que te trouxeram até aqui de alguma forma, né? Tanto em leituras, coisas que foram fazendo sentido para vocês, porque ninguém está aqui para dizer, olha, faça isso ou faça aquilo, né? Não é uma aula, não é um aprendizado que dá para falar para você é assim ou é assado. Cada um vai experienciar isso. Só que dá para a gente puxando alguns pontos, porque tem muitos pontos em comum nessas trajetórias, né? E nesse aspecto, a gente consegue já observar bem como tudo acontece, e a gente está aqui justamente para isso, para trocar, né? E para que vocês também falem, para que vocês também participem, e falar, olha, Miriam, onde pega é isso. Aqui em casa, é meu marido, é um filho que eu não consigo lidar, é um relacionamento em geral, ou no trabalho. O meu sofrimento está sendo causado por esse ponto. Que alguns pontos vocês vão me dizer que é externo, né? E aí a gente vai desvendar um pouquinho mais esse sofrimento e isso tudo que acontece e observar muito mais em nós, né? Onde está esse sofrimento e por que ele está acontecendo. E notar que muitas vezes ele não está fora, né? Ele está dentro e sim, a gente consegue resolver isso de outras formas. E essa outra forma é transformando a si, né? É mudando um pouco esse ponto de vista e despertando para essa essência que somos. Então, isso acaba refletindo em todo o externo, né? Nós somos esse espelho do nosso mundo, né? Por que para algumas pessoas a mesma situação, as mesmas coisas são tão diferentes, as reações, né? Então, você começa a questionar, nossa, como tal pessoa lida tão bem com isso e o outro não, o outro fica desesperado, em depressão, quer se matar, né? Outros ficam naquele ciclo repetitivo e parece que você volta sempre no mesmo ponto. Engraçado, né? Parece que sempre a vida, as situações vão mudando, 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 mas você fica no mesmo ponto. É aquele ponto que te pega, aquela coisa que você não sabe o que fazer. Falou, não, zero, vou começar de novo. Só que se não houver uma transformação interna, se não tiver essa limpeza dessa casa, a casa não fica limpa nunca, não vai tirar os objetos, não vai entrar luz. Eu falo que um bom exemplo é isso. Você joga luz e a escuridão acaba, né? Não tem como você lidar de outra forma com isso. É jogando luz e jogando luz e isso vai transformar essa realidade. Eu gosto de tratar assuntos, às vezes, complexos como espiritualidade ou como esses estudos que eu li, de forma mais simples, no sentido de, e aí, na prática, né? O que a gente faz? Eu lembro que eu li, eu falando, mas e aí, o que eu faço? Né? Como que eu aplico isso? Como que eu
eu resolvo os meus conflitos, o que está se passando aqui dentro, né? O que eu faço? O que eu faço na hora que estiver doendo? O que eu faço na hora da raiva? Na hora que a mente estiver perturbando, os pensamentos? Muitas pessoas têm problemas para dormir, muitas pessoas têm problemas para, enfim, diversos, para se expressar. Outras pessoas ficam tristes e vai reprimindo aquilo e fica quieto e se isola, não está entendendo muitos desses aspectos, né? Então, eu gosto muito de tratar isso de maneira bem prática, né? Bem para o dia a dia. É como eu tenho experienciado tudo isso e é uma das formas que eu gosto de conversar, realmente como se fôssemos, né? E vamos ser amigos falando dessa vida, dessa rotina. E trazendo, não substitui o conhecimento dos livros, não substitui o que os iluminados têm a dizer, né? Se vocês leem e gostam, continuem lendo, continuem buscando esse conhecimento, porque lógico que eles estão ali num nível de consciência onde eles receberam, né, muita luz justamente para escrever o que escreveram, para fazer com que isso fique durante anos, né, 2000 anos, vários vieram passando e escrevem e falam coisas importantes. Só que um pouco mais fácil vai ser se a gente começar a conversar sobre isso e trazer tudo para o nosso dia a dia. Porque uma coisa é eu me lotar de conhecimento, né? E falar, fala, eu sei, eu já li Osho, já li, né, Eckhart Tolle, já li, quem mais? Krishnamurti, já fui em Advaita, e já comecei a ler, e você, ok, é tudo lindo, só que na prática, o que a gente faz, né? Como que a gente coloca isso? Então, é uma das formas que eu acho que falta um pouco, sabe? Esse ponto de conversa, essa orientação, porque alguns já morreram, alguns viveram em outras épocas. É lógico que o que eles aplicam, a essência, é algo que dá para a gente levar para qualquer época, para qualquer ano, né? Então, como é essa meditação no dia a dia? Então, a meditação é esse observar, né, do que está se passando aqui dentro. Então, eu faço muito como? Em várias situações do meu dia, na verdade, em todas, você começa a praticar isso todo o tempo. Acontece qualquer coisa, uma das coisas automáticas, a gente está muito no automático. Comece a observar isso, o quanto estamos no automático. Nas reações, eu já tenho problema com a minha mãe mesmo, então, ok, é assim a nossa relação, ela tem tal jeito, eu tenho outro, e a gente fica batendo de frente uma vida inteira, né? Reação é atrás de reação, e eu reajo de um jeito, ela reage de outro, e quando não é a mãe, é o filho, quando é no trabalho, sempre tem, né? As relações são os nossos pontos principais, né? E elas refletem o que somos. Então, eu trato dessa meditação zero, porque justamente é zero técnica, esse zero esforço, porque não é só na hora que você para e vai aplicar uma técnica de respiração, que também ajuda muito, porque vocês vão ver que quando vocês sentam para silenciar também, o quanto você faz barulho, né? O quanto você está lá com aquela mente perturbando você, que você fala, nossa, não para, eu fico maluca às vezes. Como para? Como que eu paro essa cabeça? Como que eu paro o meu corpo? Que parece que você vai sentindo turbulências e aquela raiva vem, aquele sentimento vem. Muitas vezes você chora porque você não sabe lidar com isso, você desiste e vai procurar algumas distrações, né? Eu vou ali me distrair. A gente vive, cuidado com essas distrações. Então, trazer essa meditação para o nosso dia a dia é muito isso. Olha só o quanto a gente se distrai, né? Para fugir desse silêncio, disso que vai lá dentro, né? Que realmente pega nas feridas, que realmente pega nos pontos onde muitas vezes a gente quer fugir mesmo, porque encarar isso não é fácil, né?
Por isso que acho que um grupo como esse ajuda muito, porque é bom escutar de outra pessoa falando, nossa, eu já passei por isso e calma, porque isso vai passar. Calma e relaxa nisso que nós somos. Nós já somos um diamante. Só que a gente precisa de uma lapidação. Né? Então, quando a gente entra para esse eixo do que somos, né, esse reconhecimento, porque nada mais é do que um próprio reconhecimento. Não é você se melhorar, não é melhorar essa pessoa, é realmente você reconhecer o que já está, essa centelha que somos. Entende que eu prefiro muito mais fortalecer e falar de coisas onde a energia vibra positivamente, onde, por exemplo, eu consiga colocar amor, alegria. Eu não vou discutir assuntos, não me diz respeito. A minha discussão vai mudar alguma coisa? Alguma religião, por exemplo, mudou alguma coisa nessa história? Mudou positivamente? Resolveu alguma coisa? Eles têm o seu papel, lógico que tem. Mas as religiões ou as posições de eu sou a favor disso, contra isso, acaba dividindo as pessoas, acaba criando essa separação, né? E isso cria sofrimento. Isso cria conflito. E um dos termômetros que eu uso para o meu dia a dia, até para me orientar nessa meditação, é exatamente isso. Tá gerando conflito? Calma, eu vou, observo dentro de mim o que está acontecendo aqui agora. Nossa, tá conflitante, eu tô barulhenta. E aí eu vou desmembrando um pouco mais isso. Né? Da onde está vindo essa reação, essa vontade de, de, de realmente aquela coisa, eu quero que seja assim, né? Vem algo que vem através de você e quer que seja de um jeito, quer que seja do seu jeito, né? A gente acaba criticando muitas situações porque elas não acontecem da forma como nós esperamos, como nós desejamos. E aí acaba que você não consegue sair disso, né? E ainda coloca no outro, nas situações. Ah, mas isso não é como eu espero, não é como eu quero, não é como eu desejo. Mas de verdade, vamos voltar para o nosso ponto, né? Qual é o ponto? Então, esse autoconhecimento, essa meditação, é o que traz um pouco mais de lucidez para isso, para o nosso dia a dia, para esse ser que somos, esse fato que vocês vão conseguir comprovar e experienciar isso através do que vocês já são. Né? Eu já sou essa energia, eu já sou inteira, eu já sou feliz, eu já sou um ser completo que foi colocado aqui e que está em sincronia com o todo. Quem está me tirando disso são essas ilusões que nós vamos criando, essas ilusões dessa pessoa, desses personagens. Então fica realmente um grande teatro, onde cada hora... Você entende que o que você passou há algum tempo atrás, seja a situação mais difícil da sua vida, passou. Algumas coisas passaram. Então, assim, você entende que esse fluxo, ele acontece, só que passa. Essas situações de vida, elas mudam. Essa pessoa, né, que nós somos, ela vai vivenciando coisas e situações, lugares e pessoas. Isso muda o tempo todo. Eu posso afirmar que eu não sou a mesma pessoa do que eu era um mês. Quem dirá, às vezes, olha, há uma semana. É algo em constante movimento. O universo é movimento, né? Então, você entende que se tudo isso está mudando, como as nuvens vão passando e elas estão lá, horas mais carregadas, horas fluindo melhor, essa identificação, né, que coloca a gente como esse personagem, você se fixar ali nesse personagem, é o que te deixa sofrer tanto, é o que te deixa criar tantas reações. Então, você voltar para esse ser que nós somos, e principalmente você se voltar para o agora, que é o que existe, né, o presente,
Você para de sofrer. Às vezes parece utopia, mas eu quero de verdade, de coração, que cada um experimente. Esteja aqui, mas esteja experienciando tudo, né? Experimente, vai sentindo realmente o que você pode fazer com esse poder do agora. Quando você estiver barulhento, para e nota, calma, eu estou no futuro. Em diversas vezes no meu dia acontece isso. Olha, eu já fui para o futuro, volta, e aí eu retomo. Não, agora, o que está acontecendo? Tem algum problema nesse exato minuto? O que está acontecendo agora? E aí você vê que nada está acontecendo agora, né? Que qualquer projeção, qualquer barulho, muitas vezes você está trazendo do passado, você está com medo por causa de referências que talvez te machucaram no passado. Só que isso não está acontecendo mais. E às vezes a gente toma atitudes importantes na nossa vida baseada com aquelas referências antigas que já nem mais existem. Então a gente vai carregando essas feridas, essa memória, essa mente dominando você. A nossa mente vai te dizer, né? Vai nos dizer o tempo todo assim: olha, não faz isso não, hein? Não, não. Você viu que daquela vez que você fez isso deu errado. Vai dar errado de novo. Aquela pessoa é igual. Não, ó, o que eu posso esperar de diferente dessa situação? Já aconteceu isso comigo, entende? Só que você entende que aquela pessoa com que aconteceu aquela situação, se ela não mudou, realmente ela está só repetindo e vai acontecer a mesma coisa. Mas hoje, com um autoconhecimento e quando você começa a vivenciar essa meditação e esse processo realmente de reencontro com o que você é, eu não sou mais aquela pessoa. Então as minhas ações e as minhas reações não vão ser iguais. Aquela pessoa não existe mais. Ela participou daquele cenário, daquele capítulo do livro. Mas ela não existe mais. Por que eu vou ter medo e usar isso como base ou como referência? Entende? Por que eu vou trazer e transformar o meu futuro? Você entende que o tempo todo a gente pega o passado e projeta o futuro. Aí a gente pega o passado com as referências e barulhos que a gente tem, com medo, com toda a bagagem, com todas as referências de certo e errado. Aí a gente monta o que nós somos e joga e projeta para o futuro. E a gente tenta controlar um futuro com o passado. E a gente quer ainda que esse futuro seja diferente, que seja bom, que seja maravilhoso, né? Eu vou ser feliz e vai dar tudo certo. E a gente se apega nisso, não vai dar tudo certo, porque agora, né, respira e agora eu vou fazer tudo diferente. Sério? E aí quantas vezes vocês repetiram isso? Quantas? Eu? Pelo menos muitas, muitas, muitas. Muitas, acho que toda a minha vida. Acho que toda a minha vida. Então, aí me bateu esse ponto. E aí? Tá meio burro isso, sabe? Eu, calma. Tem alguma coisa que eu não sei ainda. Tem alguma coisa que eu preciso descobrir, porque realmente é algo que eu não. Eu falei, já chega, né? Eu já tento fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes acaba sendo uma loucura, né? Então, ilusões, projeções, até nessa falsa esperança. Eu, às vezes, eu tenho que dar uns chacoalhões em alguns amigos, algumas amigas, com essa falsa esperança. Ai, é que eu sou positiva, eu sou animada, vai dar tudo certo. E você tá vendo que é nítido, que a pessoa tá com uma esperança ilusória, né? Ela tá depositando lá aqueles sonhos, aquelas ilusões, o futuro dela. Porque, sabe por que muito a gente projeta para o futuro com toda a nossa esperança e poder de imaginação? Porque a gente não consegue viver com o nosso presente. Então a gente quer o tempo todo estar ou em situações do passado que nos fizeram bem, e a gente tenta recuperar aquilo, ou lá no futuro, né? Porque já que não tá bom hoje, a gente vai buscar alguma coisa no futuro para que fique bom. E a gente fica nesse ciclo. E eu, de verdade, chegou uma hora que eu cansei. E eu falei, tem que ter algo a mais. Né? Não é possível. A criação não é burra, assim. Algo dentro de mim dizia que eu não nasci para isso, não, sabe? Se tá todo mundo nesse ciclo. Então, de verdade, você chega uma hora e fala assim, eu vou viver para quê? O que justificaria a minha vida? Né? Para quê? Para ter relacionamentos, para cumprir um papel social,
de casar e ter filhos, porque uma mulher tem que casar e ter filhos, e ser assim, ou ser assado, e cuidar da casa, e ter um padrão de família, né? O homem tem que ter um bom emprego, um bom salário, e eu tenho que ter um carro, uma casa, e essa estrutura toda. E aí você vai, mas para quê? De verdade, a criação divina se baseia em algo material, em conquistas materiais. Então eu falo, calma, não é possível que a criação seja isso, né? O que estamos fazendo aqui? E na verdade é isso, o que somos? O que somos? E aí eu fui me deparar com zilhões de livros e pessoas que já falaram disso e antes eu não tinha a mínima ideia. Eu falei, nossa, ele já a gente é tão condicionado e isso vira tão normal que eu não tinha ideia que já tinha escrito tanto sobre isso, sabe? Que tinha tanto assunto, tanta coisa para ler, tanta coisa para acessar e que bom. E de verdade eu acredito que quando a gente está preparado, chega até a gente, né? Se vocês estão aqui hoje, muitas vezes cansados do trabalho de rotina, estão abrindo mão, às vezes, de um outro momento, né, com do seu dia a dia, não é à toa. Já existe aqui um comprometimento, já existe aqui uma conexão que te trouxe, né, e que faz sentido e que faz esse fluxo, né? Esse fluxo ele vai trazendo o que você precisa. Então, de verdade, hoje quando a gente repousa nisso que somos, que é o que fica quando acabam os pensamentos, quando acaba esse domínio mental, quando você se solta dessa prisão e você vê que é tão bom, né? É lógico que é difícil de soltar tudo aquilo que a gente acreditou sonhar, acreditou amar, acreditou que fosse amor, né? Acreditou que não é ego, imagina. Eu tô aqui tão entregue, é minha verdade, né? Alguma coisa vai ter que restar nisso. Como não vai restar nada? Alguma coisa tem que ser verdade disso que para justificar, né? No meu caso, 34 anos de vida. Como não é nada, né? Então, você se deparar com algumas realidades assim é bem doídas. E até você se convencer disso, não tem outro jeito. É só vivenciando. Eu posso te dizer aqui e ficar falando para vocês N coisas que vão acontecer ou que já aconteceram no processo de vocês, que para a maioria é muito parecido, mas vamos juntos, né? Para a gente conseguir ir identificando essas fases, esses pontos, porque uma coisa é o conhecimento, é a teoria, é você pegar um livro, ler. Eu mesmo, O Poder do Agora, eu já li 3 vezes. Eu tenho certeza que se eu ler de novo, vai ser diferente. E se eu ler de novo, vai ser diferente. E cada dia isso... Eu, por exemplo, eu não sei repetir as frases de nenhum livro que eu li. Eu não sei direito do conhecimento que eu tenho, se veio do Osho, do Eckhart Tolle, de qualquer outro que eu li mais de 30 livros sobre isso nesse último ano, sabe? Eu comia, assim, leitura, eu fiquei louca de tanto ler e de tanto querer mais e mais e mais, porque eu precisava satisfazer essa busca realmente. Só que chegou uma hora que eu falei assim, calma, chega de ler. Eu preciso vivenciar isso. Eu preciso experienciar isso. Eu preciso trazer isso para o meu dia a dia, né? Porque a teoria é muito bonita. É muito... Tá aí, para todo mundo. Então, como que a gente faz, né? Para ir até esse ser que somos? É um processo de lapidação. É um processo realmente onde a gente vai, aos pouquinhos, lapidando até esse diamante realmente fazer parte do dia a dia de vocês e começar a iluminar não só vocês, mas tudo ao redor. A gente realmente precisa conversar com pessoas que entendem e agreguem, né, tipo, nisso. É algo que, senão a gente fica se sentindo muito perdida mesmo, né, e muito sozinha. E as Exato. relações às vezes vão se desfazendo, né? Porque você vê que é tudo tão superficial, tão condicionado, tão cheio de máscaras. Tem Exato. tão pouco verdade, né, nas relações, nos ambientes,
que você fala, ferrou, não vou ter mais ninguém por perto, tipo, né, vai acabar tudo. Então, é muito bom estar em contato com quem passa por isso. Inclusive, os que já passaram, ajudem, sim, né? Estejam aqui, não só nós que estamos como facilitadores, mas essa troca, às vezes é um ponto que um não passou, mas o outro já passou, ou algum tipo de observação que vai acontecendo, e essa troca é muito importante. Não estamos aqui, de nenhuma forma, colocando um como mais ou menos. Aqui nesse grupo não existe isso. Aqui o que existe é uma conexão e uma consciência onde a troca vai fluir. E eu tenho certeza que essa intermediação toda não é minha, nem do Otávio, nem do Lisandro. É de algo maior que vai trazer, através de vocês, ou através de mim, aquilo que precisar chegar, sabe? A gente não tem esse script, realmente eu não sei o que eu vou falar. Eu simplesmente deixo fluir e vou ser o mais sincera possível, o mais de coração aberto possível, e vocês eu tenho certeza que vão ser também. E isso dá para sentir, né? Essa troca de verdades, essa troca de sensações, de emoção, isso é uma coisa que chega e conecta as pessoas. O que eu tenho aqui, tem aí. Então, isso vai reverberar de alguma forma. Então, é essa conexão que ela vai se formando, né? Que isso abre um campo energético muito forte, e quanto mais vocês trouxerem isso aí junto também, mesmo que a gente online, isso flui, sabe? Então vai acontecendo coisas. Eu brinco que a mágica acontece. Quando você tem essa entrega, essa presença, e você já sentiu isso, pelo menos alguns lampejos disso, você sente que uma mágica acontece. Eu não tenho que me preocupar, né? Eu não tenho com que planejar, ou algo que eu vou ficar buscando referências de livros ou referências de quem disse. Hoje a minha referência, lógico que eu li muita coisa, mas o que bateu aqui, né? O que transformou aqui? O que nessa presença eu posso dizer para vocês com propriedade que eu senti? Existem coisas que eu já li, ou estados que eu já li, mas eu não senti ainda. Então eu não vou dizer para vocês, eu não vou ficar aqui repetindo coisas que tem em livros, por exemplo. Eu vou passar o que vier dessa presença, né? Disso que está acontecendo em mim, né? Disso que eu sou. E eu quero muito conversar com o que vocês são. Eu quero ir realmente além dessas pessoas aqui que eu vejo, que lógico que tem história, lógico que a gente vai entrar no nosso dia a dia, nesses condicionamentos, a gente vai derrubar muitas paredes juntos, mas essa consciência é o que eu quero chegar aí e é o que eu quero passar daqui, né? De verdade, o que eu posso deixar hoje, né, que nosso tempo aí já passou até, é um pouco de um exercício diário que eu faço, e isso a gente vai ter que fazer sempre, né? Alguns de vocês já devem fazer, dessa meditação zero. Não que seja uma técnica, mas uma coisa que eu gosto muito de observar é isso. Durante que seja algumas horas, ou se vocês conseguirem o dia inteiro, não reagir às situações. Então, no trânsito, se tem alguém nervoso, no dia a dia, no comércio, quando você vai comprar alguma coisa, experimenta fazer alguns exercícios de tipo, vem para o presente, entra num lugar, entra em qualquer ambiente, tô aqui, no agora. Então esquece os seus problemas, você vai comprar um negócio, esteja lá no mercado, esteja lá naquele momento, olhe para a pessoa que está lá no caixa, joga essa presença nela, joga lá e fala bom dia, com presença. Pega, dá um sorriso, agradece, vai embora. Por que com um a gente consegue ser tão paciente, tão amoroso, flui tão bem e com outro não? Então vamos um pouquinho mais de observação e de atenção nesses pontos. Em qualquer coisa simples, né? Não precisa ser nada grandioso nesse começo. Como a gente está no agora, no presente,
exatamente em cada momento que a gente vivencia. Vai prestando atenção que você vai no seu banho, no seu dia a dia, vai comer, você não está ali comendo, você não está ali pegando alguma coisa, você não está prestando atenção no que você está fazendo. Você não presta atenção nos sinais que o seu corpo emite. Fala, nossa, eu tô com dor. Então, repassem isso, se vocês sentirem, né, convide amigos, sem forçar, né, mas se vocês acharem conveniente, né, que algumas pessoas possam participar também desse nosso grupo, que estejam nessa sintonia, convide, comente. Então, tem lá a aula zero, que vai ficar sempre aberta para quem quiser conhecer. Aí, é isso.